Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Resumo da Semana. Hoje, assim como tenho feito nas últimas edições, trago indicadores econômicos do Brasil e algumas boas notícias para o mercado imobiliário. Roda a vinheta. Bom, vamos começar esse resumo da semana pela divulgação do Índice de Atividade Econômica do mês de abril, que foi realizado pelo Banco Central na última quinta-feira, dia 18, e apresentou um tombo considerável de 9,73% na economia. Os dados são comparados a março de 2020, ao resultado de março, com um ajuste sazonal, que é uma espécie de compensação quando existe a comparação de períodos diferentes, né? Quando não se trata do mesmo período, nesse caso, como não é o mesmo mês, é o mês de abril em relação ao mês de março, tem esse ajuste sazonal. Enfim, o índice de atividade econômica ele é um dos indicadores utilizados pelo Banco Central para determinar a taxa básica de juros do país. A gente vai falar da Selic um pouco mais para frente aqui no resumo da semana. E também é um indicativo do PIB, então podemos esperar um resultado bem ruim para o mês de abril em relação ao PIB. Obviamente que essa queda expressiva está totalmente relacionada com o novo coronavírus. Em março já havia ocorrido uma queda de 6% em relação a fevereiro, e tirando esses 2 meses que foram os piores da série histórica, que é iniciada em 2003, desse índice, o pior resultado tinha sido em maio de 2018, na greve dos caminhoneiros. Então dá para ver que são eventos que fogem à normalidade, né? A greve dos caminhoneiros e também agora a pandemia. Na comparação com abril do ano passado, o resultado foi ainda um pouco pior, caiu 15%. E considerando os primeiros 4 meses do ano, houve uma queda de 4% em relação a 2019. É importante destacar que abril foi o primeiro mês que sofreu completamente com a quarentena, né? O mês de março ele foi prejudicado a partir da segunda quinzena, mas a partir ali do dia 20. Então, dá para ver que a quarentena e o isolamento social, como já era esperado, afetou gravemente a economia. A expectativa do mercado financeiro era uma queda de 10,2%. Então, o resultado foi ruim, mas ainda assim um pouquinho melhor do que o esperado pelos economistas, pelo mercado financeiro. E eu já aproveito que a gente está falando de PIB, de projeções, para engatar o segundo assunto do resumo da semana, que são as projeções do PIB do Brasil em 2020, que pioraram pela 18ª semana consecutiva, de acordo com as instituições ouvidas pelo Banco Central semanalmente. A estimativa agora é de uma queda de 6,51% em relação a 2019, e as previsões do Banco Mundial e da OCDE são ainda piores, quedas de 8% e 7,3%, respectivamente. Já o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é um órgão vinculado ao governo federal, projeta uma queda de 6%, vinculado ao Ministério da Economia, né, que faz parte do governo federal, e o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, prevê uma queda de 5,3%, portanto, um pouco mais otimista que a própria previsão do Banco Central. Motivos para essas quedas, né, das projeções já pela 18ª vez consecutiva, claro, a incerteza sobre o prazo para se encontrar, né, o tempo que ainda vai levar para se encontrar um medicamento, um remédio e uma vacina que sejam realmente eficazes contra o novo coronavírus. E aqui cabe um parêntese que essa semana pesquisadores britânicos avançaram em pesquisas com corticoide para pacientes em estado grave da Covid-19. Foi uma notícia bastante positiva, mas ainda não suficiente para melhorar qualquer tipo de projeção econômica. E também a OMS reconheceu essa semana que no começo de 2020 deve haver uma vacina. Ela que é mais cautelosa do que os países que estão em busca de uma vacina para a pandemia, mas a OMS admitiu que deve haver uma vacina, felizmente, no começo de 2021. E além dessa incerteza, outros motivos, a queda no consumo, naturalmente, de famílias, de empresas, e também porque a recuperação econômica do Brasil já não era lá muito forte nestes últimos 3 anos, né? Desde 2017 o PIB é positivo em relação ao ano anterior, mas foram crescimentos tímidos, 1,3% em 2017 e em 2018 e 1,1% no ano passado. Então isso também pesa para que as projeções não sejam das melhores. E o terceiro assunto do resumo da semana, também bem quente em relação à economia, foi a decisão do Copom de novamente reduzir a taxa básica de juros, a Selic. Foi a 8ª redução consecutiva, um corte de 0,75 pontos percentuais. A Selic agora está em 2,25% ao ano, o menor patamar da história. No comunicado
para o mercado, o Banco Central, o Copom, que é o Conselho do Banco Central, né, afirmou que apesar da provisão significativa de estímulos fiscal e monetário pelas principais economias e de alguma moderação na volatilidade dos ativos financeiros, o ambiente ainda é muito desafiador e a retração econômica no segundo trimestre vai ser pior do que observada nos 3 primeiros meses do ano. Também o comunicado diz que as projeções para a inflação estão muito abaixo do que seria o piso da meta. A meta era de 4%, portanto um piso de 2,5%, né? Tem essa margem de 1,5% para mais ou para menos, mas que a projeção de 1,6% está, portanto, muito abaixo do que é o piso da meta. Então também isso justifica a redução da taxa Selic. E finalmente o Copom não descarta um novo corte futuro, mas afirma que ele vai ser residual, ou seja, não tem mais tanto espaço para a utilização de política monetária como uma forma de estimular a economia. Depois do anúncio realizado na quarta-feira, o mercado financeiro já projeta que deve haver pelo menos um novo corte de 0,25 pontos percentuais até o final do ano, ou seja, a Selic vai encerrar no mínimo a 2%, se não mais do que isso, em dezembro. Para o mercado imobiliário, para o nosso mercado, a notícia é positiva, já que existe uma relação quase direta entre queda da Selic e aumento da demanda por imóveis, principalmente por dois motivos. Primeiro, que a Selic mais baixa tende a forçar o barateamento do crédito imobiliário. Então, a pessoa que toma um empréstimo, um financiamento imobiliário para comprar ou para construir sua casa, idem para as empresas, esse crédito deve ficar mais barato. E o segundo ponto é que os imóveis se tornam ativos mais interessantes para investimento do que qualquer produto de renda fixa, né? A renda fixa que tem os seus ganhos atrelados à taxa Selic, geralmente. Então, os imóveis agora são ainda mais um ativo interessante para investimento, seja aquisição direta ou por aquisição de cotas em fundos imobiliários. Aliás, essa semana a gente gostaria de ter publicado uma matéria sobre os fundos imobiliários, mas estamos esperando que seja divulgado o boletim da B3 com os números de maio. Em abril, mesmo já durante a pandemia, houve um aumento no número de investidores, mais de 800 mil investidores em FIs pela primeira vez aqui no Brasil. A B3 está para divulgar o boletim de maio, então na semana que vem certamente faremos conteúdo sobre este assunto. E para fechar o resumo da semana, eu trago aqui 3 informações bem rapidamente. Primeiro, a empresa Economática divulgou essa semana um levantamento com indicadores de mercado das incorporadoras com capital aberto na Bolsa de Valores brasileira, cujos dados trimestrais estavam disponíveis desde 2008, né, os balanços trimestrais. Essa era uma condição para participar do estudo. 15 empresas participaram. Eu vou falar detalhadamente desse estudo no quadro Smart Explica, mas trago aqui 2 informações para vocês que assistem ao resumo da semana. Primeiro, a receita líquida caiu 8% em relação a 2019, o que não é um dado tão ruim, se considerarmos que o primeiro trimestre já foi sim afetado pela pandemia. E a segunda informação, essa bastante positiva, é que a reserva de caixa das empresas aumentou e foi a melhor desde o início de 2016. Segunda informação aqui para a gente fechar, né? A pesquisa que a Smarts realizou com tomadoras de decisão do mercado imobiliário está pronta e disponível em nosso site. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, pessoal, e vale a pena conferir, um material muito bem produzido, com muito carinho, muita atenção. Nós consultamos líderes de diversas incorporadoras loteadoras, centenas de empresas aqui do Brasil. Um material bem bacana realmente, com um ótimo trabalho do Douglas Junqueira, do Matheus Cury, que fizeram a diagramação, criação de arte para esse material. Então, confere aqui na descrição do vídeo, tá? Pesquisa sobre impactos da Covid-19 no mercado imobiliário e também expectativa de retomada. E, finalmente, o Brasil entrou no ranking dos 25 países mais confiáveis para investimento estrangeiro. É uma pesquisa anual realizada pela consultoria A.T. Kearney, com executivos das 500 maiores empresas do mundo, portanto, um levantamento bastante relevante. Os principais motivos para o Brasil ter entrado nessa lista, que não passava longe há muito tempo. Primeiro, a reforma da Previdência, e segundo, as expectativas sobre privatizações, a agenda aí do Ministério da Economia, do governo federal. O Brasil está no 22º lugar desse ranking e é o único representante da América Latina. E os recados finais, como sempre, inscreva-se no canal e clica no sininho para receber notificações de novos vídeos. Siga a Smarts no Spotify, Smarts Brasil, nas redes sociais, nas demais redes sociais, @SmartsBR. Cadastre-se na newsletter semanal que enviamos nas noites de domingo, com um resumo de tudo que produzimos na semana. E finalmente conheça e assine o Smarts Play, plataforma de vídeos da Smarts no mercado imobiliário.
carinhosamente batizada de Netflix no mercado imobiliário, onde tem entrevistas, tem análises, tem vídeos de todos os assuntos, crédito imobiliário, tecnologia, panorama do setor, gestão, enfim, são muitos assuntos que você vai encontrar lá. Tá legal? Obrigado pela audiência em mais um vídeo, a gente se vê na próxima sexta-feira. Um abraço!